Então, pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença de todo mundo. Hoje é mais uma sessão do Cineclube da Casa Stefan Zweig e a gente tem a presença a participação, né, do Giovanni Souza Mello. Eu vou pedir para você falar, dar um oi para o pessoal antes da gente começar o filme, que o Giovanni, ele é professor na Universidade de Uberlândia, é formado em letras, psicologia e também é um estudioso da obra do Stefan Zweig, né, Giovanni? Boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, Lilian. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu acho que a gente poderia ver primeiro e depois fazer um bate-papo, conversar. Agora, se vocês preferirem também começar pela conversa, por mim tanto faz. É, a Grácia está aí com a gente também, de Salvador. Professor Nelson, meu pai, está em Minas, né? E aí temos aqui a casa cheia também, né? Todo mundo aqui com a gente. E esse evento está sendo gravado. Depois a gente vai disponibilizar também no YouTube da Casa Stefan Zweig. E o filme de hoje a gente escolheu também, né, pela lista de filmes, né, que é extensa no site da Casa Stefan Zweig. Tem todas as obras audiovisuais que foram baseadas na obra do Stefan Zweig, só que não tem as novelas, né? E aí, para quem gosta de novela, vai identificar algumas coisas de algumas tramas assim do filme de hoje, que eu também não vou comentar agora, não. Vou deixar para depois. Mas esse é o último filme que a Ingrid Bergman fez com o Rossellini, né? Eles eram casados. Teve uma versão italiana, mas a versão que a gente vai assistir vai ser a versão que saiu comercialmente, né? Que saiu em inglês e é uma coprodução da Itália e a Alemanha, né? Então uma adaptação, né, que o Rossellini fez. Não tem o aspecto do neorrealismo italiano já, não tem mais, né, nessa fase dele, mas o filme é incrível, né? E aí eu vou fazer o teste com vocês. E aí vocês me falam se vocês estão ouvindo o áudio do filme, beleza? Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Então, Giovanni está aí com a gente. Deixa eu liberar o som para você. Boa noite, Sérgio, Zé Roberto, pai, Grácia. Opa, eu acho que eu já liberei. Permiti. Isso. Pode liberar o seu som. Vocês me ouvem bem? Sim? Sim? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer novamente à Casa Stefan Zweig pelo convite, especialmente a Cristina. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre Zweig, esse escritor que tanto nos inquieta, né? E justamente por isso nos põe em movimento. E aí, fazendo um adendo à apresentação que a Lília fez, só para localizar um pouco vocês sobre o meu percurso, eu me chamo então Giovanni, né? Giovanni Souza Melo Júnior. E em 2016, eu defendi a minha dissertação na Universidade Federal de Uberlândia, que dizia respeito às cartas trocadas entre o Stefan Zweig e Sigmund Freud. Cartas essas que englobaram um período de 1908 a 1939. E o meu foco, então, nessa escrita foi buscar aquelas cartas que versavam sobre a psicanálise, a literatura, as guerras, o exílio e o antissemitismo. Por sua vez, em uma continuação dessa dissertação, né, toda pesquisa é assim, sempre tem algo que escapa, né, e a gente continua pesquisando, né, continua buscando, então, novos caminhos. E aí, em 2022, eu defendi a minha tese também na Federal de Uberlândia sobre o documentário do diretor brasileiro, né, o Silvio Bach, A Morte em Cena.
E aí, dessa vez, então, eu tive como cerne analisar a voz off, a trilha sonora, as imagens de arquivo, o enquadramento e a montagem da película, né? De que maneira, então, esses elementos constitucionais de um filme montavam esse personagem, Stefan Zweig, nesse filme do Silvio Bach em questão, né? E, atualmente, como a Lília disse, eu trabalho na UFA, né? Trabalho na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E eu também gostaria de ressaltar que eu fiz algumas anotações para ir me guiando, né, nesse toró de ideias que eu anotei aqui, nesse brainstorm. E caso vocês queiram falar qualquer coisa, sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento, por favor. É um diálogo, tá? E voltando agora, então, para o filme, e mais a título de introdução, né, só para também nos localizar sobre, eu acho que é importante ressaltar que a novela, então, de Zweig, né, ela foi publicada em 1920 e a adaptação que a gente acabou de ver ela é da década de 50. Trata-se da primeira, né, das 3 novelas selecionadas pela editora Zahar, na coletânea intitulada Novelas Femininas, né, do Stefan Zweig, e aí ela contempla Medo, Carta de uma Desconhecida e 24 Horas na Vida de uma Mulher, né, essa última muito elogiada por Freud, inclusive uma das cartas que eu trabalhei na dissertação. Essa mesma novela, então, ela foi adaptada entre 1928 e 92, 5 vezes para o cinema. 2 na Alemanha, 2 na França e uma na Itália. E aí, de fato, é importante ressaltar que, conforme o próprio Alberto Dines disse, né, no seu prólogo desse livro que eu acabei de mostrar, né, das novelas femininas, que ele intitulou, eu acho um título bem provocativo, muito interessante, Novela como Distração, a Mulher como Obsessão. E aí, segundo Dines, os textos de Zweig eles foram largamente adaptados para a linguagem do cinema, né? Ele fala isso, inclusive, na biografia A Morte no Paraíso. E aí, Stefan Zweig, não por acaso, ele já soma mais de 50 adaptações de sua obra para a sétima arte, né? Hoje em dia. Inclusive, Dines cita uma carta do Stefan Zweig, na qual ele diz que ele não consegue pensar em escrever um livro, né? Sem que ele possa ser adaptado para o cinema. Então, ele era um entusiasta, de fato, não só da psicanálise, podemos dizer, mas também do cinema, da sétima arte. E aí, entrando propriamente na questão da discussão do filme, né, e aí que eu levanto algumas provocações que me chamaram a atenção, e novamente eu ressalto, vocês fiquem à vontade para me interromper, para a gente conversar. Pô, me chama a atenção, em primeiro lugar, né, a acuidade na escolha do título original, né, do Stefan Zweig, da novela, né, Angústia, que diferentemente do traduzido para as línguas latinas, né, foi traduzido como medo, ou mesmo pela polissemia do vocábulo alemão, né, Angst, é possível vislumbrar o contato de Zweig com Freud. Haja visto que para a psicanálise, por exemplo, no texto Além do Princípio do Prazer, Inibição, Sintoma e Angústia, 2 textos de Freud, os conceitos de susto, medo e angústia, eles têm todos relação com uma iminência de perigo ao ego. Mas eles se diferenciam, podemos dizer, né, da seguinte maneira. O susto, ele teria relação com o ser surpreendido, né, com o despreparo, portanto, do aparelho psíquico para lidar com algo excessivamente inassimilável e imprevisível, como nas neuroses de guerra, que Freud vai descrever fartamente no Entre Guerras, né? Então, o combatente, o trauma que Freud vai estudar durante as guerras, ele está muito ligado ao susto, à falta do aparelho psíquico assimilar aquela experiência de real da guerra, né? Por sua vez, um medo, ele envolve sempre um objeto. E por isso, sempre dizemos ter medo de algo ou alguma coisa, como nos casos das fobias, né? Também largamente estudadas por Freud, né? Como quem tem medo de cachorro, quem tem medo de avião, é sempre um objeto muito bem definido. E, por fim, o último dos 3 conceitos chaves aqui para a gente trabalhar, então, esse diálogo, a angústia, ela trata-se de um afeto sem objeto definido, sendo, portanto, uma experiência mais radical, disforme. Atualmente, e aí a gente pode dizer, é nomeado pela psiquiatria, pelo discurso médico e por certa parte da psicologia, inclusive, como ansiedade. Né? Quem nunca ouviu falar da ansiedade nos dias atuais? E ela engloba os vários espectros de adoecimentos contemporâneos, que vão desde os transtornos de ansiedade, propriamente dito, até a depressão. Então,
A gente ouve muito falar, né, que a depressão é a doença do século, que até 2050 a depressão será a doença que mais vai acometer a sociedade. Veja que isso tudo está ligado aqui, né? Desde da literatura à psicanálise é possível a gente discutir sobre, passando de Freud a Zweig, né? E aí, torna-se claro, então, a meu ver, que o título da novela e sua adaptação cinematográfica, uma vez que o que está em jogo não é uma jornada de herói convencional, né, como a gente acabou de ver, que abarca vilões, paladinos, mas sim a angústia crescente da personagem, né, a Irene, ao ter que se haver com as possíveis consequências de sua traição. Então veja que aqui, Stefan Zweig, em sua novela, ele faz uma espécie de reviravolta, né, ele foge um pouco do senso comum, do que se espera de uma novela à época, e ele meio que coloca como o principal personagem de sua novela, não um vilão, não um herói, mas sim a angústia. E aí eu penso que a gente pode visualizar essa angústia principalmente em dois momentos. Num primeiro, quando. E no filme isso até não fica tão claro no meu ponto de vista, no texto fica mais. Mas num primeiro momento, quando a personagem principal, né, a Irene, ela vai buscar essa traição a despeito de sua posição privilegiada. Ela é casada com um homem de sucesso, né, de recursos financeiros, bens materiais, não carece de nada, né, tem uma família, tem filhos. Mas é justamente essa relação que de tudo tem de excesso que a faz buscar algo fora, né, essa aventura. Então, penso que nesse momento a gente pode visualizar a angústia, veja que é algo disforme. Ela não sabe por que ela buscou essa traição, essa outra pessoa, né? Ela mesma a descreve, né, principalmente no texto, como eu disse, como tendo uma vida feliz, uma vida realizada, né? Mas ela busca. E num segundo momento eu penso que a gente pode visualizar muito bem a angústia, porque ainda que tenha uma certa figura, para a gente poder dizer de medo, que é a senhora que fala que vai delatar, né, a moça que fala que vai delatar a todo momento, que sabe de tudo, veja que não se trata necessariamente, né, no meu ponto de vista, de um medo daquela moça, né, mas sim do que ela pode falar, o que ela pode falar e não o suficiente da reação do seu marido diante dessa fala, né, diante desse discurso. Então veja que aí tá, a gente tem muito mais algo da ordem da angústia, porque é um afeto diante de um desconhecido. Você não sabe como vai ser a reação do marido, você não sabe o que a moça vai falar. E nesses dois pontos cruciais, eu penso que a gente pode discutir muito bem esse conceito da psicanálise, que é um diálogo potente. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, né, essa sondagem psicológica, é que ela é tão magistral que aí eu peço até licença para ler um trecho para vocês do livro, que infelizmente ele foi um pouco modificado no filme, e eu acho que ele exemplifica muito bem como o Stefan Zweig, ele era um estudioso, né, da psique, suas nuances, não por acaso grande amigo de Freud. Vejam só, na página 47, a Fritz, a Irene falando, né, começou. Você pretende mesmo não deixar as crianças saírem amanhã? Elas vão ficar muito tristes, especialmente a pequena. Não foi assim tão grave o que ela fez. Por que você quer puni-la de forma tão severa? Não tem pena dela? É aquela cena do filme do rifle, né, que a menina esconde. Só que no livro não se trata de um rifle, é um cavalinho, se não me engano, de brinquedo. Ele fitou-a, sentou-se com vagar, parecia disposto a tratar o tema em detalhes. E um pressentimento confortável e ao mesmo tempo angustiante a fez imaginar que ele rebateria sua opinião, palavra por palavra. Tudo nela esperava o final da pausa, que ele, por intenção ou por excesso de reflexão, estendia muito. Se não tenho pena dela, é o que me pergunta, direi o seguinte: hoje não tenho mais. Agora está fácil para ela, desde que a puni, embora lhe pareça um castigo amargo. Infeliz ela esteve ontem, quando o pobre cavalinho estava quebrado e escondido no fogão. Todos na casa à sua procura, e ela o tempo todo com medo de que descobríssemos. E vejam só, o medo é mais, e aqui a gente pode ler a angústia, né? É mais maligno que o castigo, pois o castigo, seja qual for, é algo determinado, muito preferível ao terrivelmente indeterminado, esse infinito pavor da aflição.
Vejam como dialoga muito bem com isso que Freud vai nos dizer anos depois, né? Logo que soube qual seria o seu castigo, sentiu-se mais leve. O choro não deve induzir você a erro. Ele apenas saiu. Estava antes escondido lá dentro. E dentro ele é muito pior do que do lado de fora. Se ela não fosse uma criança, ou se pudéssemos olhar bem no seu íntimo, acredito que a encontraríamos feliz, apesar do castigo e das lágrimas, e seguramente mais feliz do que ontem, quando circulava com aparente despreocupação e sem as nossas suspeitas. Eu acho esse trecho magistral porque ele vai muito ao encontro do que Freud está dizendo da diferença entre medo, né, susto e angústia. E veja que, não por acaso, Freud, desde o início da psicanálise, né, ele deixa muito claro que ele encontrou apoio, e não só apoio, mas material para essa nova, né, esse novo conhecimento que estava surgindo, não na medicina psiquiátrica, né, não no discurso médico, neurológico, mas sim com os artistas. Não por acaso, Freud ele vai se fiar em Shakespeare, em Dostoiévski, em Sófocles, né, dentre tantos outros. Então veja que aqui, e inclusive no próprio Zweig, como eu disse, ele elogia muito a obra 24 Horas na Vida de uma Mulher, né, eles trocaram diversas cartas. E esse é um trecho que, a meu ver, exemplifica muito bem como que o artista, né, como que o escritor, ele pode ser uma espécie de farol para a psicanálise, para a psicologia, né, na medida que ele consegue, de alguma medida, ter acesso a materiais, a matéria daquilo que é mais profundo do homem, né, da condição humana, de um modo, por vezes, muito mais acessível, muito mais fácil, do que o próprio psicólogo, psiquiatra, psicanalista, né, etc. E aí, em tempo, né, como eu disse acima, que infelizmente esse diálogo exatamente ele não aparece no filme, sendo que, no meu entendimento, ele era o mais potente de toda a obra, mas eu preciso ressaltar, né, que ainda que eu pense, né, que a potência do suspense psicológico, então, dessa trama, tenha sido um pouco perdida por essa mudança, né, de contexto, e aí a gente precisa lembrar, né, que no texto o marido, na verdade, ele é um promotor de justiça. Então a gente está a todo momento naquele jogo do direito, né? Do que é culpa, do que é justiça, do que é perdão, do que é crime. Isso está muito explícito em cada diálogo, né? E ele se mostra, né, já um conhecedor de tudo isso, né, estando trabalhando na área do direito. E aí eu penso que se perde um pouco no filme porque que eles alteram, né, o diretor, ele passa ele para ser uma espécie de cientista da área da saúde, né? Eu ia Só ter que, que se no livro tem essa frase, um veneno neutraliza outro, porque tem tudo a ver uma não, não. e que é como se fosse uma vingança por cima da outra, né? Mas então tá bom. Exatamente. Essa me chamou a atenção no filme. Essa é a que mais me chamou a atenção no filme. Eu acho que foi o momento que o diretor ele mais conseguiu colocar essa metáfora da frase que eu li no filme. Porque para a gente que sabe tudo que está acontecendo, fica muito claro que ali pode ter entrelinhas, né? Ele pode estar se falando outra coisa. E ao mesmo tempo a gente não tem certeza, a gente acha, né? Até então. É fantástico, fantástica também, sem dúvida, essa passagem. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu preciso ressaltar também, óbvio, né, para ser justo, ah, que se trata de uma adaptação. Então, é claro que ela propõe uma mescla de repetição com inovação. Obviamente não vai ser igual ao texto, né, e nem se pretende ser em nenhum momento. E aí, nesse sentido, inclusive, eu concordo com o Franz Kafka, ele tem um texto, A Tarefa do Tradutor, que ele vai dizer que a tradução, e aí eu estendo ao conceito de adaptação também, penso que não fugiria à regra, ela não deve ser encarada pela via da semelhança necessariamente, mas sim pelo caráter de sobrevida da obra, sendo uma espécie de renovação do vivo. E eu entendo que é muito por aí a tradução, a adaptação, ou seja, não se trata de comparar uma com outra pelo critério da semelhança, mas sim de perceber que toda tradução e toda adaptação, de uma maneira ou outra, acaba dando uma sobrevida àquele texto, que por vezes talvez não teria chegado a certas pessoas. Talvez algumas pessoas não leram o texto, mas tiveram contato com o filme a partir de então, né? E nesse
tendo isso em mente, a obra do Stefan Zweig, ela é muito potente, porque, como eu disse, a gente tem quase 60 adaptações de seus textos, né? Então, é muito possível que você possa ter visto algum, possa ter lido outro, né? E assim sucessivamente. Então, acho que essa reflexão com o Franz Kafka, ela nos ajuda muito a sair de um engodo, né? Que é muito comum as pessoas compararem mídias diferentes, né? Filmes e textos, por exemplo, né? E acabar procurando ali semelhanças, sendo que não. Para começar, são linguagens diferentes, né? Então, o tratamento ali já é completamente diferente. Bom, e aí, desse modo, então, e aqui eu já encaminho para o fim, para escutar vocês, do meu falatório, mediante suas incursões, então, ao mais íntimo da condição humana, em um diálogo não só com a psicanálise, né, como eu tentei demonstrar aqui brevemente, mas muito provavelmente também com Dostoiévski, né? Isso para mim fica muito forte nessa obra. Não sei se mais alguém fez esse tipo de associação, concorda? E aí eu lembro, por exemplo, de Crime e Castigo, porque Zweig ele parece querer jogar a luz não apenas na posição feminina, né, em plena era vitoriana, algo que ele fazia muito bem, inclusive, né? Mas ele parece querer jogar a luz em problematizar as fronteiras entre o que é angústia, o que é justiça, o que é traição, o que é o castigo, o perdão. Né? Há muita semelhança de Dostoiévski, como eu disse. Né? Eu penso que aqui há um certo diálogo. E aí, enfim, é importante lembrar que ele escreveu sobre Dostoiévski, inclusive trocou cartas com Freud sobre. E aí, enfim, todos os predicados, né, que eu citei acima, angústia, justiça, traição, etc., que, indubitavelmente, eles fazem parte da experiência humana, né, em razão do seu desamparo constitutivo. Né? Justamente por isso, os textos de Zweig, eles não envelhecem. Ao contrário, eles tornam-se clássicos, como todo bom clássico. Não por acaso, né, a gente continua aqui a lê-lo, a discutir o seu filme, né, filmes a respeito de sua obra, como a gente está fazendo aqui nessa tarde. E aí, mesmo após décadas de sua morte, pois que, mediante seu talento criativo de escritor, somado ao seu fascínio pela psicanálise, Stefan Zweig ele traz à tona em sua obra afetos, sentimentos, emoções que não se circunscrevem ao seu espaço e tempo, mas de fato são universais e atemporais, como a gente viu nessa obra. Basta a gente ligar a televisão em qualquer novela à noite e a gente vai perceber que traição, que angústia, que culpa, né, remorso, são conceitos universais e atemporais. A gente vai estar tratando das mesmas coisas até hoje, a gente ainda não chegou em nenhum tipo de consenso e continua discutindo, ainda nos mobiliza. Né? Pô, de modo geral, eram essas as provocações que eu gostaria de trazer, né? E eu agradeço mais uma vez, reitero meus agradecimentos e me coloco à disposição para a gente conversar sobre. Beleza, obrigada, Giovanni, que legal. Você mostrou uma tradução da Cristina, né, das novelas femininas. Não é da Não, Cristina? essa não é da Cristina, se eu não me engano. Essa é da Adriana Lisboa e da Raquel Absamara. Ah, ok. Queria dar boas-vindas também para a Cristina, nossa diretora aqui da Casa Stefan Zweig, que está com a gente online. Cristina, se você quiser, dá uma palavrinha com a gente também. E depois a gente vai fazendo um ping-pong com o pessoal que está online e o pessoal que está aqui, que quiser comentar também, perguntar alguma coisa para o Giovanni. Boa noite. Boa noite já, boa tarde, né? Boa noite ainda não, né? Não está escuro. Mas, de qualquer jeito, enfim, muito bom, Giovanni. Giovanni faz parte do nosso grupo de estudos Stefan Zweig, que esse ano está um pouco mais lento, mas nós vamos retomar. E você tocou em todos os pontos que eu acho que creio essenciais. Eu estava me preparando para falar sobre a questão da adaptação, ou seja, da tradução de uma, de uma plataforma para outra, que é da literatura para o filme. Eu acho que, nesse caso, o filme, esse conto, Angst, que eu traduziria também como a Raquel Abissâmara, minha querida colega, para medo mesmo. É diferente de angústia. Angst, para mim, é medo mesmo. Enfim, essa essa brilhante adaptação não foi suficientemente discutida do Rossellini. Ele traz, como você diz, cada adaptação é uma recriação, uma nova obra. Ele traz agora é um ponto de vista de um italiano na Alemanha do pós-guerra. Tem novas
questões ali que ele joga, que o Stefan Zweig não joga no texto dele, que é a ética da vida e da morte, aquela cena, né, da injeção do veneno, e usa a metáfora do veneno, como você falou, mas isso são coisas da cabeça, das preocupações do final da década de 50. A coisa do rifle em vez do cavalinho, por que que o menino pode ter rifle e a menina não? São outras questões que estavam aflorando naquela época. Enfim, acho completamente lícito, muito bom. Eu acho que ele conseguiu. Claro que você nunca vai fazer o equivalente no filme. Também nem tem graça. Por isso, eu recomendo a todos vocês, leiam esse conto, novela em português, não é bom uma tradução que para nós evoca aquelas coisas da Globo, mas, enfim, o gênero é novela. E leiam, porque vai agregar, vai enriquecer mais ainda e vai refletir de volta agora o filme que vocês viram. Então, eu acho que discutir como adaptar a literatura para a tela é algo muito complicado. Temos aqui um filme que nós queremos mostrar aqui também no Cineclube. É, agora esqueci o nome de uma outra novela do Stefan Zweig sobre, na verdade, a inflação, os valores que vão se embora, que foi feita por um baiano e o cenário que ele usa para a inflação, que come tudo, que destrói tudo, que anula os valores, foi aquele bicho que acabou com o cacau, com as plantações de cacau. Então, não importa onde, de que perspectiva, para que tempo você joga, desde que sejam temas universais, como você muito bem disse agora, eles sempre podem ser vistos, os temas, esses sentimentos ou temas, etc., eternos, que tornam o Zweig universal e atemporal, eles podem ser vistos por prismas diferentes. É isso que faz esse nosso exercício tão, tão fascinante, que é ver um filme sobre uma obra literária. Então, A ter coleção invisível, Cristina. Lembrei. coleção invisível. Obrigada. Obrigada. A hora que eu ia falar, escapou. A coleção invisível, exatamente. Que nós queremos muito mostrar também, né, Lília, esse filme aqui também com a presença do diretor. Ele transporta para um outro continente, uma outra época, um outro tipo de enfoque, mas o tema, o cerne da coisa é o mesmo. Então, muito, muito, muito bom. Obrigada, Giovanni, e desculpa, eu vou parar por aqui. Obrigada, Cristina. Obrigada, Giovanni. Eu vou passar aqui para o pessoal daqui. Vou chegar ao computador próximo para poder. é, Enfim, professor Maurício. Sim, fica comigo? Isso. Perfeito. Boa tarde, Cristina, como vai? Tudo bem? Giovanni, prazer conhecê-lo. Eu queria, antes de mais nada, enfim, elogiar a sua análise, Giovanni. Eu gostei muito da sua introdução, o seu comentário, melhor dizendo, e queria, na verdade, fazer duas perguntas e um comentário. Ah, eu vou, Cristina, seguindo a sua orientação, o seu conselho, sua sugestão, eu vou ler agora, ainda hoje, no final, porque enfim, me encantei exatamente com o tema e a densidade, né, que aparece no filme, né, e eu concordo plenamente com você, Giovanni. Eu tenho um momento, exatamente aquele momento que ele quase que dá uma lição, né, ou tenta dar uma lição para a mulher, né, esse approach bem freudiano mesmo, né? No sentido de ali sair do personagem e entrar, não no analista, mas entrar na figura do pensador, né? Que está ali ponderando sobre aquela situação e, ao mesmo tempo, provocando de uma forma até sarcástica, né? A posição da mulher e a situação em que ela se encontrava, né? Justamente pela traição, né? Mas as duas perguntas são a seguinte: uma pela construção da personagem Irene, né? Eu queria que eu não li, já comentei aqui, vou ler, né, a novela, então eu fiquei muito curioso em saber como é a construção da personagem no texto. Né? Porque no filme me parece muito claramente uma situação da angústia da mulher que busca a independência. Né? Veja, que é uma mulher que dirige, é uma mulher que recusa quando o marido se coloca na posição de motorista, fala, não, eu vou dirigir, é uma mulher que trabalha, é uma mulher que se
articula em horários que, mesmo nos anos 50, não seria, né, digamos, comum, né, uma mulher às 10, 11 da noite andando sozinha, numa Alemanha no pós-guerra, né, mesmo nos anos 50, repito, isso não seria pela sociedade visto como algo comum, algo, né, factível, né? Seria a mulher, de fato, buscando uma certa independência e pagando, né, por essa busca, né, uma angústia própria, que me parece que ela enfrenta em função dessa mesma busca, né? E a outra pergunta é sobre a questão da solução do suicídio, né, para uma busca ou para uma solução de uma situação insanável, né? Isso está no livro ou isso, de certa forma, foi uma releitura do Rossellini a partir da própria trajetória do Stefan, né? Essa é uma pergunta que uma questão que me passou agora, né? Porque até você falou que ele era um promotor, não era um cientista. Então, essa questão dela, porque num dado momento, eu mesmo assistindo o filme, eu pensei, ela vai matar a mulher, né? Ela vai Matar o homem depois. não, eu pensei a mulher, eu pensei, ela vai matar a quem está. Eu também tive essa percepção. Não é? Ela vai matar a chantageadora. A chantageadora, mas depois a gente percebe não, que seria uma solução de suicídio, né? Ela se imolando ali em função de uma situação trágica na qual ela não vê solução, né? Ou seja, ela traiu e ao mesmo tempo é traída por aquele que ela, enfim, estaria ali tentando reconstruir ou não projetando uma situação de solução, né? Então, O final foi esse mesmo, né? Porque, na verdade, o final foi um final de redenção para os dois, né? Tanto para a mulher quanto para o marido. Quer dizer, houve a questão do perdão. Então, também me veio à cabeça, também estou louca para ler o vamos ler original. hoje. O livro vai ser disputado em casa, sabe? Muito obrigado, Giovanni. Obrigada, professor Maurício. Você quer responder primeiro, depois a gente volta para o ping-pong? Pode ser? Pode ser? Pode. Eu já não confio muito na minha memória, já não tenho idade para isso. Bom, eu agradeço as provocações, são perguntas interessantes. E sobre aquela cena, né, que o Maurício disse, me chama a atenção, né, no filme, inclusive, acho que eles fizeram isso muito bem, e isso acontece muito no texto, que, como eu disse, no texto ele é um promotor de justiça, né? E veja que naquela cena, então, que ele quer repreender a menina, né, meio que se forma ali um tribunal, né? A governanta, inclusive, sendo a testemunha, né? Ela fala, não, mas você me disse isso, e aí ele está julgando, né? A mãe, ao mesmo tempo, é uma espécie de advogada, não, você está sendo muito pesado, muito cruel, calma. E aí, como eu disse isso no texto, o Zweig ele trabalha com maior potência porque justamente o texto todo ele está permeado, atravessado por essas questões de júri, né, do direito, né, que envolvem o direito. Inclusive, coloca a Irene em situações mais complicadas, porque veja que, diferentemente do filme, a Irene ela sabe que ela está tratando com um promotor de justiça. Então, ele está acostumado a blefes, a mentiras, né, e ela se vê numa baita enrascada. E aí, entrando, inclusive, já na primeira pergunta, então, a construção da personagem, ela é diferente, claro, né, como a gente já discutiu um pouco sobre a adaptação. Primeiro, por isso que eu acabei de dizer. É uma personagem que, no meu ponto de vista, ela está simplesmente aterrorizada, desesperada, e ela não sabe muito bem por quê. Porque, veja bem, no livro, essa chantageadora, vamos dizer assim, né, que foi contratada, ela demora a ter uma face, porque acontece primeiro meio que à noite, né? Sem ver direito. Eu lembro até que a Irene ela tem o pensamento mais ou menos assim: mas eu tava com um lenço, era à noite, ela nem vai saber quem eu sou. E aí ela fica com medo de sair à rua, inclusive. Só que ela começa a ter esse tipo de raciocínio: não, ela não vai me reconhecer. E ela sai de novo e de repente a moça aparece, né? A chantageadora aparece. E no livro isso é muito bem trabalhado, sabe? É uma espécie de jogo de gato e rato. E aí depois, com o tempo, né, há um certo vagar até ela ver realmente essa moça e perceber que ela realmente a está perseguindo, né? Primeiro há uma hesitação. No filme isso é um pouco mais direto, né?
Eu acho que o diretor ele foi bem mais direto à questão, o que diminui, no meu ponto de vista, o suspense, né? Aquilo que instiga a gente nessa novela, né? Nesse romance. E, inclusive, o trabalho, né? Você citou sobre os carros, né? De ser uma mulher independente e tal. Aí eu vejo muito o que a Cristina citou muito bem, né? Que é óbvio que toda releitura ela diz de sua época, né? De seus próprios dramas, né? E na obra, na verdade, a Irene ela sai muito a pé. E isso, no meu ponto de vista, acrescenta muito, porque basicamente a gente tem uma descrição em vários momentos da Irene caminhando ao longo das ruas e ela vê várias pessoas, né, vê várias faces e ela, principalmente no início, não sabe direito quem é a chantageadora, se ela vai aparecer, e aí todo mundo pode ser, mas ao mesmo tempo ninguém é. Então, assim, há todo esse trabalho de suspense, né, que o filme ele acaba não comportando tanto, né, há uma outra lógica aqui em questão. Eu entendo que o diretor, e aí você tocou um pouco nesse assunto, sobre o próprio suicídio do Stefan Zweig, né? E aí a área da saúde, eles estão trabalhando com um medicamento, né? Que parece que é um veneno que cura um veneno, né? Eu penso que ele pegou essa lógica um pouco disso. Acho que ele fez essa transmutação do direito para a saúde para pegar o gancho da própria história do Stefan Zweig, né? Uma vez que aí ele conseguiu inovar e, ao mesmo tempo, dizer um pouco, né, dessa obra a partir daquele momento que Stefan Zweig já tinha suicidado, né? Então, com novos dados, né, etc. Eu penso que ele quis dialogar dessa maneira. E aí, Maurício, sobre a sua segunda pergunta, que foi o que exatamente? Me desculpa. Tá vendo como eu não posso confiar na minha memória? É que era sobre o suicídio. Justamente sobre o suicídio, sim. Então, como eu disse, eu penso que ele pegou um gancho, sabe? Conhecedor da história, né? Obviamente. Ele quis ali fazer uma espécie de cotejamento de história, né? Com ficção, colocar um pouco desses aspectos e inovar, para não fazer um final exatamente igual. Inclusive, acho que você chegou a comentar um pouco também sobre o final, sobre o suicídio, né? No texto é diferente. No texto também segue a mesma lógica que eu disse anteriormente. Ele se dá com mais vagar e com menos obviedade, eu diria. Porque aqui no filme, né, ele conta para ela, né? Ele já chega e conta para ela. No texto, isso se dá mais nas nuances, sabe? Isso é mais trabalhado. E aí eu só não quero chegar muito em detalhes, porque senão eu posso dar spoiler. Tudo bem que é um texto de quase um século, né? Mas eu não entendi. No filme não há essa tentativa de suicídio. No filme, desculpa. No No livro. livro não há essa tentativa de suicídio, tá? Há tentativas de suicídio, sim. Só que ela não acontece dessa maneira. Chama a atenção a atualidade, né? Mas, como já foi dito anteriormente, é um texto meio universal. Então, todas essas questões da liberação da mulher, que o Maurício já comentou e tudo, é um tema muito atual. Inclusive, a questão do rifle é a mesma coisa que dizer meninos vestem azul, né? Há pouco tempo foi dito, meninas vestem rosa. Então, tem muita essa atualidade dele sem saber, né? Porque ele não saberia, na época, ele não sabia que isso tudo ia se tornar temas, né, de discussão atuais. Com certeza, com certeza. Talvez se a gente fosse fazer uma adaptação hoje em dia, né, aqui no Brasil, sobretudo, ao invés de colocar que meninas não mexem com rifle, a gente diria algo parecido do tipo, né? Não, meninas não vestem rosa, né? Não vestem azul, desculpa, né? Adaptando para a nossa época. E veja que isso já era questão naquele tempo, né? Meio que mudou um pouco de roupagem, né? Mas continua atual como era, né? Pela complexidade, no caso do texto original, aqui caberia mais uma série do que um filme, né? Em tempos atuais, isso aí daria um Netflix só de uma festa. Concordo, concordo. Eu acho que a Netflix ainda não descobriu o Stefan Zweig. Não, né? Seria um final enorme. Com certeza. Alguém de casa quer participar? Alguém? Professor Nelson, pode falar. Quer falar? Depois? Boa tarde a todos.
Eu conheci Stefan por livro, né? Claro, há uns 15 anos atrás. Nunca tinha lido nada. E o que eu li dele foi uma obra de conteúdo político, uma crítica severa, lúcida sobre o calvinismo. Então, um evento do século XVI, né? Me impressionou muito a intensidade e a lucidez do autor. Nesta obra do filme, eu imagino, né, que ele segue também, eu vi, em parte, o mesmo estilo, da intensidade, né, e, vamos dizer, da análise que ele faz dos fatos. Rossellini consegue captar muito disso, né, com a ajuda da música, outro Rossellini, compositor, né, não é o Roberto, né, parece que é o outro Rossellini, né, e é uma coisa assim de amedrontar. O título em italiano, a paura, não poderia existir uma denominação melhor que essa. A paura, la paura é tão mais forte quanto o medo em português, né? Parece que você se sente mais atemorizado com la paura do que com o medo, né? Então, o filme, né, realmente é magnífico, mas o seu final foi um suicídio. Um final besta, retardado. Perde a grandeza do filme e do texto. Não sei se a obra escrita tem esse término também, né? Talvez Rossellini estivesse já chateado com tanta gente abraçando a mulher dele, né? Falou, agora é minha vez, né? Eu quero retomar a minha posição, né? Então vou acabar logo esse filme, porque está acabando o dinheiro, né? Então, mas a música ajudou muito, né? Eu acho que isso realmente é muito importante, né? Realmente leva ao medo, né? Te leva realmente a uma situação de desconforto muito grande, sentado aqui e tal, né? Com uma temperatura agradável, não tão fria com vocês, ou tão calor que a Cristina estava passando, né? Mas está aqui, né? O enredo realmente é uma tortura, né? Sufocante às vezes, e depois momentos de alívio, né? Quando o casal, né, troca algumas ideias e parece que, como realmente o Giovanni diz, né, o marido é uma espécie de um promotor, né, querendo fazer justiça, né? Não que ele é um promotor, ele é um cientista, né? E eu não entendi muito bem também se a história toda se passa na Suécia ou na Alemanha, porque a Marta, governanta rural, né, ela faz referência à Suécia, né? O filme está repleto de carros da Volkswagen, então eu falei, é Alemanha ou é São Bernardo? Não sei como é que é essa história aí, né? Passa em Então, Munique, né? É é? filmado, é filmado na Alemanha. A história é Viena, Imperial, né? Mas do livro, mas o filme é Munique, né? Mas Ah, também só lendo, né? Que eu também É não, que não tá, sei ela tá. cita a Suécia se referindo à infância, né? É Pelo porque que eu aí o entendi. mistério não é a Perfeito, sueca, é mais outra perfeito, licença poética do Rossellini, marido e diretor, né? perfeito, perfeito. Tá, a personagem, a protagonista, ela até pode ser uma mulher que busca a independência, como disseram, mas ela levava uma vida inútil, extremamente egoísta, né? E inútil, né? Só voltada para si. Os filhos sendo educados na zona rural, escondidos do quê? De quem? Né? Não há nenhuma referência à situação do nazismo, né? Da presença do nazismo. Isso não está claro, né? Então, os filhos moram lá naquela mansão rural, aí o casal mora numa mansão urbana, quer dizer, ela voltada para aquela coisa ridícula da vida profissional dela, né? Dirigindo um Mercedes. Muito bem, né? Então, secretárias, funcionárias, um figurino, uma roupa, um guarda-roupa fantástico e tal, né? Então, isso é vida também? Só isso? Então, provavelmente nessa atividade pessoal e egoística dela, levou a realmente esses dramas pessoais também. Ela gerou isso, né? Então, um personagem muito bem descrito pelo autor, pelo Stefan, né? E realmente é o gerador de todo o drama, né? A Assim eu Casa de vi. Campo, se eu não me engano, ela não tem no texto, tá? É uma particularidade do filme, salvo engano. Ah, ok, beleza. Obrigado.
Não, imagina, imagina. Posso fazer um Giovanni, adendo só? só o Giovanni. Giovanni, você é da Uberlândia ou Uberaba? Uberlândia, Triângulo Uberlândia. Mineiro. Você é do departamento de História? Não, na verdade eu trabalho na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, sou do corpo Ah, técnico. tenho dois colegas lá que conviviam uma temporada em Campinas, Adalberto Paranhos e Raquel Paranhos, no Ah, o departamento sobrenome de não é História. desconhecido. O sobrenome não me é Hã? desconhecido. Já ouvi falar. O sobrenome não me é Ah, desconhecido. eles dirigiam uma revista da universidade, né? Aham, aham. Manda um abraço. Pode deixar, tá dado. Obrigado. E Obrigada, se eu pai. puder só complementar um pouco, conversar um pouco com. Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Nelson. Elson. Posso Nelson. só. Nelson. Posso só complementar um pouco a fala do Nelson, conversar um pouco com ele, respondê-lo? Sim, a Cristina também quer depois fazer. Aí você, depois a Cristina, depois a gente passa a bola aqui. Tá bom. Ah, É que eu acho que é importante assim a gente localizar. Eu penso que as personagens de Stefan Zweig, né, e essa não foge muito à regra. Esse livro mesmo, né, inclusive trata-se de três novelas que tem como personagem principal a mulher, né, essa posição feminina. No meu entendimento, eu vejo que o Stefan Zweig, ele, inclusive, acho que fez muito sucesso, em parte, graças a isso, né, que ele conseguia fazer isso de maneira magistral, graças aos toques, né, da psicanálise, né, que é as conversas, né, a relação dele com Freud, né, com tantos outros intelectuais, inclusive, né, musicistas que ele teve, é que ele consegue retratar a mulher, né, em plena era vitoriana ali, de uma maneira não moralista. Ele retrata esse ambiente que, sem dúvida nenhuma, era em demasia moralista, mas ele retrata uma mulher não exatamente pelas lentes de um homem, mas ele traz à baila outras questões, falando um pouco sobre, inclusive, o desejo feminino. Inclusive, na autobiografia dele, ele tem um capítulo que ele não queria colocar, inclusive, foi a Friedrich que pediu para ele colocar, mas que ele faz uma espécie de autoanálise do seu tempo, né, daquela Viena. E a psicanálise não surgiu ali por acaso, né? A psicanálise surge em Viena naquele momento, justamente por conta desse período moralista, né, de mulheres e homens que viviam uma espécie de cárcere do corpo. E eu acho que Stefan Zweig, nos seus escritos, a sua maneira, né, ele não era nenhum panfletário, né, então sempre nas entrelinhas, né, na forma como ele vai trabalhar, ele sempre descreve mulheres que vão contra essa moral burguesa. Veja que, por exemplo, essa mulher, ela tem uma família perfeita, né, ela tem filhos, ela tem, ao menos, perfeita no que eu digo para aquele tempo, né, o que se esperava de uma mulher, que ela tivesse filhos, que ela tivesse um bom marido, né, etc. Inclusive tem gente que pensa isso até hoje, né? E aí, Zweig ele corta isso, né? Zweig ele coloca, não, peraí, ó, essa mulher então, ela tem tudo isso que vocês dizem que é importante, veja que ela não tá feliz, ela tá buscando aventuras. E aí eu vejo uma provocação já muito grande, né? Eu vejo que aí já começa o pulo do gato desse texto do Stefan Zweig, sabe? Mas é por aí, é por aí. Eu vejo por aí, sabe, Nelson? Ok. Beleza, obrigada, Giovanni. Cristina, tá por aí? Então, dá para ouvir? Tá com Tá? som? Tá, Uhum. eu tô com instabilidade na internet aqui, vocês estão ouvindo? Uhum. Sim. Tá. Então, rapidinho, só complementando agora você, Giovanni, só para todo mundo, acho interessante, o capítulo na autobiografia ao qual o Giovanni se referiu chama-se Eros Matutinos, exatamente sobre isso, sobre esse despertar de tudo, né? Da sexualidade, do erotismo e da camisa de força em que a sociedade, homens e mulheres estavam metidos. Bom, isso só sobre teu último comentário, mas o que eu queria dizer ainda é magistral Ingrid Bergman. Bom, Ingrid Bergman é magistral sempre, sabe, de todo mundo. E o Rossellini, eu acho que é muito bom nesse filme. Talvez o final, Nelson, eu concordo com um pouco assim, concessão a Hollywood do jeito que ele acabou aquilo lá com aquela musiquinha lá no fim, né? Mas enfim. O que eu acho é que os dois tinham perfeito conhecimento de causa, tanto a atriz quanto o diretor.
porque eles, pouco antes, eles haviam rompido os seus casamentos, eles haviam vivido essa paixão proibida, essa traição, com tudo que significa, com todo o drama, não sei o quê. O Rossellini era casado com a Ana Magnani, outra fantástica atriz, e a Ingrid Bergman, não me lembro mais com quem que ela era, mas ela abandonou o marido, eles viveram juntos alguns anos e tiveram um filho. E foi uma coisa muito forte, muito intensa. Então, ela interpreta esse personagem de um jeito magistral, eu acho. Só queria fazer esse comentário rápido, porque a vida pessoal se mesclando aqui se refletindo na vida profissional ali e contribuindo para esse magnífico resultado. Beleza. Acho que era um médico, marido da, Oh, Oi, o marido da Sérgio, Ingrid, pode falar. era um médico, me parece que era um médico. O marido americano, se eu não me engano, ou sueco, não sei. Ah, da Ingrid Bergman. Da Ingrid, yes, da Ingrid Bergman, exato. Beleza. Quer falar, Sérgio? Quer emendar a fala? Não, olha, eu gostaria era realmente de ler a obra, isso sim. Ela está traduzida para o português? Já? Pergunto. Sim. O E Giovanni se... mostrou uma edição Ah, da Zahar, são 3 novelas, são 3 contos, né? Isso. Não está aparecendo você? Eu acho que só vai não? aparecer. Deixa eu três só novelas botar femininas. na galeria. Pronto. Mostra de novo pra gente, Giovanni, por favor. Ah, sei. Aham, A gente tem ok. edição, né? Essa é uma Talvez, edição de 2017, se eu não me engano. Deixa eu me conferir. 2014. 2014. tá. Ok, estou tomando nota. Ela contém as 3 novelas do Stefan Zweig com a personagem principal feminina, né? Medo, Carta de uma Desconhecida e A 24 Horas na Vida de uma Mulher. Todas foram adaptadas para o cinema e mais de uma vez. A gente não passou aqui 24 horas na vida de uma mulher, Uhum. adaptação. Mas a gente assistiu recentemente também Cartas a uma Desconhecida, com a Joan Fontaine, né? Que é até parecida com a Ingrid Bergman, né? Nesse personagem de hoje, né? E a gente está alternando também, né, com o Canto dos Exilados, os episódios, né, dos documentários e as obras do Stefan Zweig também, né? Bacana. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alguém daí de casa? Ou o pessoal aqui está tímido também? Eu posso, eu posso não levar o computador ou eu posso levar o computador, do jeito que vocês quiserem. Eu acho que deve chamar a atenção o quanto de pesquisa há na obra do Stefan Zweig, né? Com toda essa correspondência dele com Freud e o outro de Guerra e do Castigo, como é o nome? Dostoiévski. Dostoiévski, e mesmo por outras obras históricas dele, a própria Maria Antonieta, né? Vê-se para cada livro, para cada história, há muita pesquisa, né? Que ele fez para chegar a esse resultado final, né? Nessa obra que nós vimos hoje, vê-se que ele deu muita ênfase e pesquisou muito sobre as reações psíquicas, psicológicas, né, de cada personagem. Alberto Dines diz isso também na biografia, Morte no Paraíso. A gente não sabe ao certo quando que o Stefan Zweig teve contato com o Freud, sabe? O que a gente sabe é que tudo indica que foi por volta de 1908 e muito provavelmente porque Zweig queria conversar sobre Freud, sobre psicanálise para entender melhor seus personagens e inclusive no âmbito da autobiografia. Olha, Então, eu vejo que, e eu defendo isso na minha dissertação, digo um pouco também na tese,
eu vejo que o encontro do Zweig com Freud, ele foi muito potente, porque ambos foram muito beneficiados. Freud teve contato com um grande escritor, né? Não por acaso, inclusive ele chega a citar 24 horas na vida de uma mulher em um texto seu, sobre Dostoiévski também. E o Zweig, ele incorpora elementos da psicanálise, né, em seus livros, que os tornam muito profundos, né, muito densos, né, não são histórias longas. Por exemplo, essa novela mesmo, ela tem poucas páginas, mas são histórias densas, são histórias que são personagens que você não quer parar de ler, você quer saber, não, mas quem é essa moça, o que ela vai fazer, né, esse cara vai perdoar. Então, se ele consegue trabalhar muito bem, né, a despeito do número de páginas, em pouquíssimas páginas, o que no meu ponto de vista ainda é mais difícil, ele consegue nos prender nessa trama psicológica muito bem amarrada, né? Ele consegue trazer à tona questões que não são muito caras, né? Como eu disse, eu acredito que vai se passar mais de 1000 anos e nós vamos continuar falando sobre traição, culpa, remorso, né? Sobre perdão. São questões que não são muito caras, né? E que todos nós, que todo ser humano, em algum momento da sua vida, ou mais de um momento da sua vida, muito provavelmente, vai se deparar com elas, né? São questões constitutivas do humano, né? E profundas, né? Densas. Afinal, como definir perdão? Como definir justiça? Né? Como definir amor? São coisas que elas são clássicas, né? Porque justamente a gente não consegue parar de falar sobre elas, porque elas não se esgotam, né? A gente não consegue definir exatamente o que é amor, o que é perdão, o que é justiça. A gente vai fazendo aproximações ao longo do tempo, a partir do nosso próprio tempo histórico, né? Como a Cristina disse. Eu Mas a acho gente não tem ponto final. mais ambíguo, né? Porque você pode até perdoar, mas não esquece. Então, há essa ambiguidade. Não é real? Lília, posso falar uma coisinha aqui rapidinho, só para contextualizar? Pode? Rapidinho, muito rápido. Quer dizer, o primeiro livro que o Stefan Zweig envia para o Zweig, aquilo foi em 1908, tá? Ele mandou um livro para ele, não me lembro mais agora qual era, e a partir daí ele se enviou livros até antes de se conhecerem pessoalmente. Esse texto do medo, o angústia, paura, de Angst, é de 1910. Então, o Stefan Zweig já estava tratando desses temas. O tema da psicanálise estava no ar, não caiu só na cabeça do Sigmund Freud, estava no ar. Viena da época, até em função dessa rigidez dos costumes, estava se defrontando com esse tema. Então, 1908, mas eles foram cada vez mais se aproximando. E o Dostoiévski, que você mencionou, foi muito importante. O Stefan Zweig mandou para o Freud a biografia que ele fez do Dostoiévski, por exemplo. E toda a figura do pai. Enfim, teve a correspondência entre os dois. Então, já que vocês todos estão querendo ler Stefan Zweig, leiam, comprem o livro hoje para ler hoje. No próximo fim de semana, vocês leiam o livro. Está aí também à venda na casa Stefan Zweig, A Cura pelo Espírito. Tem a troca de cartas entre os dois. É muito interessante, muito interessante. Então, foi uma troca de cartas de 1908 até 1939. Foram 30 anos de troca de carta, para lá e para cá, geralmente sobre os livros que eles escreviam. E os temas sempre, claro, psicanálise. Inclusive, desculpa, pode falar, Lilian. Pode, pode. Não, eu te cortei, pode falar, Lilian. Não, pode falar você, depois eu passo para a Miriam, que também quer fazer, também quer falar. Só emendando o que a Cristina disse, né, é muito importante essa contextualização que ela trouxe. Ela me fez lembrar que essa biografia sobre Dostoiévski que o Zweig escreve, ele é de alguma maneira repreendido pelo Freud. É um episódio um tanto quanto até cômico assim para a gente hoje, porque, como a Cristina disse, eles trocavam obras, né? Então mandavam textos, principalmente o Zweig mandava seus textos e Freud tecia comentários, na maior parte das vezes elogiosos. Só que sobre essa biografia ele fica um tanto quanto nervoso, porque na verdade Freud ele tinha uma espécie de
como que eu posso dizer, ele não via o Dostoiévski com bons olhos, a pessoa, não o escritor. O escritor, todos nós sabemos que era um gênio, mas ele não via a pessoa dele com bons olhos, e aí ele discorda, ele vai dizer, eu me lembro bem na carta, que, não, doutor, você disse que ele é epilético, né, mas na verdade não se trata de nada orgânico, né, e sim, ele era neurótico, e aí ele vai descrever como que o Dostoiévski, ele tinha uma relação conturbada com o pai, e aí ele, ao longo de sua vida, ele agia de modo a ser preso, para localizar essa culpa, até dialogando um pouco com aquele trecho do livro que eu li, né? Como essa angústia estava muito difusa, ele localizava ela sendo preso, porque aí ele tinha algo, né, para ter, aí já se transformando inclusive em medo e não em angústia, e aí ele tinha algo palpável, né, para sofrer, e não mais aquela coisa difusa. É um trecho muito, muito curioso, eu recomendo que vocês leiam, a indicação da Cristina, A Cura pelo Espírito, também é fantástica. Ah, beleza. Isso, da troca de cartas dos dois. Eu gostei muito de ouvir isso. Ele, como biólogo, era um lixo, né? Então, como Ele fez. não, porque Dostoiévski não viu com os olhos, a pessoa do Dostoiévski. Como eu também não vejo, eu achei muito interessante, porque um escritor gênio total, mas foi ficando, inclusive, com a idade cada vez mais personagem. Né? Eu não sei disso, apesar que eu só amo a obra dele profundamente. Ser preso, que o Freud coloca, é muito interessante. Isso é interessante, é. Porque ele foi preso, ele era sempre a vítima, ele tinha um milhão de problemas, e sempre o ovo com a mulher. Era uma pessoa muito complicada. Tem problema com jogos, apostas, né? Salvo engano, e aí ele ia preso direto. Uhum. Inclusive, o Freud ele vai discutir nesse texto. No texto que Freud cita 24 horas na vida de uma mulher, do Zweig, ele está tratando justamente de Dostoiévski, e aí ele está dizendo aqui, grosso modo, é claro, né, por pouco tempo que a gente tem, ele está trazendo à tona, ele está discutindo que o vício que ali ele está tratando de Dostoiévski, né, e com jogos, né, com cartas, jogos de azar, que trabalha com as mãos, como é tratado muito bem lá em 24 horas na vida de uma mulher, seria uma espécie de substitutivo da masturbação infantil. É por isso que passa pelas mãos. Então é isso que Freud está tratando lá no livro sobre Dostoiévski, que ele utiliza 24 horas na vida de uma mulher para exemplificar. Gente, que coisa! Então agora Miriam vai comentar um pouquinho, a nossa amiga aqui do Cineclube. Posso pedir para você segurar quem você se meteu aqui? Obrigada. Não, eu só queria fazer um comentário a respeito do personagem do marido, né? Que eu, aliás, por que que me chamou a atenção? Em primeiro lugar, porque eu li só a primeira parte da novela. Eu procurei na internet, eu consegui baixar a primeira parte, mas quando começa a ficar mais interessante, não continua, né? E aí eu não ia ter tempo de comprar, chegar e tal. Eu vou fazer agora, como o Vicente, a Cristina e todo mundo aqui, eu quero ler a novela, porque eu acho que houve, pelo que eu já percebi do primeiro capítulo, algumas mudanças significativas nessa adaptação do Rossellini, e eu acho que eu vou gostar muito mais da novela do Dostoiévski, desculpa, Dostoiévski não, do Stefan Zweig. E eu queria fazer um comentário que eu imagino que na novela o personagem do marido talvez seja um pouco mais profundo, porque eu achei extremamente superficial nesse filme. Deu tempo de aprofundar um pouco a angústia ou o medo, né? Porque eu acho que realmente eu também costumo traduzir angst por medo. Medo, angústia, de qualquer maneira, realmente é uma situação de muito sofrimento dela. Na novela, ela é uma burguesa que tem tudo e, ao mesmo tempo, tem tédio, por isso que ela vai procurar uma aventura e que ela nem é propriamente apaixonada pelo homem. É uma aventura, realmente, né? Ela ama o marido, mas a vida burguesa, a vida familiar é
pouco para ela, né? Então, eu não sei se eu concordaria com o professor Nelson no sentido de que ela é uma inútil. Não, não acho que ela é uma inútil. Eu acho que ela é uma mulher do tempo dela que sofre as limitações da época, né? Pensando na novela, não no filme. Pensando na novela, que é passada na Viena Imperial, né? Uma época realmente bem diferente de hoje em dia. Mas, em relação ao marido, pô, o cara foi um canalha, gente. Ninguém fala disso, né? Ele torturou a mulher. É uma vingança, sem dúvida nenhuma, quando você é traído, deve despertar situações assim de muita raiva, de muito ódio, que inclusive a minha amiga Vânia comentou sobre a questão do ódio assim, en passant comigo. Então, tem raiva, tem ressentimento, tem mágoa, tem ódio nos dois. E isso no filme ficou muito superficial. Então, eu estou doida para ler a novela, porque eu acredito que o Stefan Zweig, mesmo que ele não tenha dissecado, porque é uma novela, não é um romance enorme como Crime e Castigo, Dostoiévski, etc. e tal, que aí dá para dissecar mesmo, mas eu acho que ele dá margem para a gente aprofundar muito mais a compreensão dos personagens. Então, o Rossellini que me desculpe, mas eu não gostei tanto assim do filme, não. É isso. Sabe uma coisa que eu senti muita falta no filme, que é próprio da linguagem literária, claro, né? No livro, no texto, há muitos momentos de digressões dos personagens, de eles pensando consigo mesmo, né? Tanto do marido e principalmente dela. Então a gente fica sabendo aquilo que ela está pensando, e isso tem muito a ver com a angústia que está em questão. Porque ela está ali pensando, mas e se acontecer isso? E se eu fizer isso? E se o meu marido fizer isso? E aí no filme isso acaba, acho que até mesmo pela particularidade do cinema, né? Trabalha com outra linguagem, isso se perde um pouco, né? No filme, se eu não me engano, não tem nenhum momento, né? Não tem nenhum momento que a gente fica sabendo dos seus pensamentos, né? Eles só evocam ali, a gente sabe pelo que eles falam, mas o que eles estão pensando ali, né? Ah, o que eles estão, como que eu posso dizer, quase que se confessando ali, né? Tem diálogos dela no texto que ela está fazendo uma espécie de confissão, né? Uma espécie de confissão e que não aparece no filme. Então, nesse ponto, eu concordo com você. Eu acho que o Rossellini que vai me desculpar, mas o filme dele, nesse sentido, perdeu um pouco de potência, sabe? E perdeu, inclusive, no sentido de desnudar, né, a alma humana, né? De trazer esses aspectos que são muito profundos, né? Relativos à culpa, à traição, e você disse muito bem, a vingança, né? E aí, agora, por outro lado, fazendo o papel de advogado diabo, quando você disse a respeito de ele ser um canalha, né, e ele se vingar, aí eu acho que ele trouxe uma metáfora fílmica muito bacana, que foi até aquela citada, né? Ele meio que nos adianta isso quando ele diz que tem que combater um veneno com outro veneno, né? E aí quando você já sabe o final do filme, você entende, que ele já estava fazendo uma metáfora, né? Isso eu achei fantástico. Essa parte, para mim, é a parte que o filme mais brilha, é a parte que ele conseguiu trazer algo para além do mais banal, vamos dizer assim, né? Ali ele foi inventivo, porque na obra não tem aquilo. Ali foi uma invenção muito potente, que ele conseguiu fazer uma metáfora à maneira daquela que o Zweig fez, que eu trouxe aqui para vocês. Só mais um minutinho. Eu sei que esse filme teve várias versões, né? Não só do próprio Rossellini, que teve duas, basicamente, né? Como também mil outras filmagens, né? Que eu também, de repente, gostaria de ver, será que é possível? Agora, por essa versão, né, que eu acho que terminou muito rápido, né? Aquela redenção, os dois se abraçando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Eu fiquei pensando na versão italiana, a Paura, La Paura, que tem o subtítulo Eu não acredito mais no amor, né? Porque de terminar assim, eu acho que não foi nada resolvido. Eles vão ter que fazer terapia de casal, que foi muito superficial, não veio hollywoodiano, né? Isso é uma coisa que ele faz esse diálogo um pouco com Hollywood, mas ele também faz com Hitchcock e com o filme noir, né? Às vezes, mas só um minutinho. Eu queria falar, entendi.
Das versões? Não, das versões. Não, era uma resposta ao Giovanni. Eu concordo, obviamente, não tenho que concordar, que são linguagens diferentes, mas eu já vi filmes melhores do que livros. Isso é Os próprios filmes do Hitchcock, né? Que ele pegava novelas, Sim, sim. ou até notícias de jornal, né? Olha, posso pedir para você segurar? E aí também As linguagens não implicam em hierarquia, né? Elas implicam em diferença, né? Não quer dizer que a literatura é superior, mas elas têm seus métodos próprios, né? isso. Então, eu queria dizer rapidinho que há situações em que a gente fica despertado de falar alguma coisa. É incrível como essa história me mobilizou pelo seguinte: o ódio que esse homem tinha, a raiva e a vingança, ela não aparecia do início ter medo de nada. E no final, ela quis se matar. Então, quem levou a personagem da história, da novela, a isso? Foi a situação criada por ele, que quase que pegou uma ilhada para levá-la a ter medo. Então, realmente é de assustar. Stefan Zweig é impressionante como leva a gente a entrar nos personagens. Eu tenho lido agora, eu não tinha lido nada, e estou, assim, encantada com a capacidade dele de colocar a gente no lugar do personagem. Muito obrigada. Obrigada, Vânia. O pessoal veio aqui também para te ouvir, porque você estava falando baixinho. Pessoal, a gente também tem que encerrar, que a casa vai fechar aqui. Quem está aqui, vamos tomar um cafezinho, um suquinho. Enfim, vamos celebrar um pouquinho e agradecer muito ao Giovanni, a presença Eu que de agradeço. todos aqui. A Cristina, a Grácia, meu pai, Sérgio, brigadão. Tá gravado esse debate. Depois a gente vai colocar online também para todo mundo. Beleza? Muito obrigado, Lília. Eu que agradeço a todos vocês. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, prazer. E volte mais vezes. Com certeza, estou à disposição. Tchau, Isso tchau, aí. pessoal.